Nós iremos ler 3 versículos. Versículo 1 e 2, e em seguida o 8. Nós estamos em uma série de estudo sobre a casa para a habitação de Deus. É um lugar de habitação de Deus. Então, a gente depende inteiramente da graça do Pai, a fim de que nós sejamos corroborados e nós possamos caminhar pela graça e ver aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem no seu coração, o seu eterno propósito. E a igreja, ela precisa entender o propósito, o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, para que nós possamos andar com clareza, com liberdade diante do Pai. Êxodo, capítulo 25, diz assim, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Versículo 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Estamos reunidos como igreja, Pai, a fim de recebermos de ti o que o Senhor deseja nos dar, a fim de que devolvamos a ti. Conquista-nos. Faz com que nós sejamos totalmente devotados ao teu ensino, à tua correção. Que nós possamos estarmos quebrantados diante de ti, a fim de sermos supridos como igreja. No nome do Senhor Jesus nós te rogamos. Amém. Irmãos, então, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essa fala que o Senhor nos tem aqui dado, nesse versículo 1, quando Deus ele fala a Moisés. Então Deus ele tem ali um intermediário. Nós sabemos que Moisés ele subia no monte e lá do monte o Senhor falava com Moisés. Quando Moisés descia, ele entregava ao povo as palavras, ao mandato de Deus. E quando Moisés ele traz essa fala de Deus, nós sabemos, como diz aqui o texto, Deus manda falar aos filhos de Israel. Então Deus deseja falar ao seu povo. Deus deseja que o seu povo tenha consciência daquilo que ele deseja, que eles atentem. Nós vemos ali em Deuteronômio que ele diz: se diligentemente ouvirdes a minha voz. Então, só tem uma coisa que pode impedir o povo de Deus de ouvir a sua voz. Se chama pecado. O pecado ele tem cegado o entendimento. O pecado ele não faz com que as pessoas percebam a sua miséria, a sua total alienação de Deus, e o povo não consegue enxergar. Nós estudamos ali em Esdras, quando no capítulo 9 é relatado para Esdras a condição do povo. E qual era a condição do povo? O motivo pelo qual o povo havia sido levado para o exílio babilônico. Passaram 70 anos. E o motivo foi exatamente o desprezo à palavra de Deus. O comportamento do povo para com Deus. Os filhos de Israel tomaram filhos e filhas dos povos pagãos e se misturaram. E ali eles viveram da sua própria maneira, desprezando o Senhor. E quando Esdras fica sabendo aquela condição, é interessante que a Bíblia diz que Esdras arrancou os cabelos da sua cabeça e da barba.
e se pôs de luto a prantear e a chorar a condição do povo. E então a situação do povo era uma situação deplorável, uma situação de humilhação. E vamos só ler, por favor, irmãos, no capítulo 9 de Esdras. Vamos ler. Eu acho que se faz necessário nós lermos. Capítulo 9 de Esdras. A sua oração, reconhecimento. Vou resumir. No versículo 7 ele diz assim. Esdras lamentando, né, contando o delírio do povo, contando a condição do povo, falando, confessando a Deus o pecado do povo. Em oração ele diz assim: desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomia, como hoje se vê. Amados, então Esdras relata que a condição do povo de Deus, até aquele presente momento, era uma situação de profunda tristeza, profunda lamentação. Era uma situação de vergonha, porque eles eram vítimas, por causa das suas iniquidades, eles teriam sido entregues a outros reis, e os nossos sacerdotes nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha. Amados, infelizmente, essa é a condição de um povo que não tem atentado à palavra de Deus, um povo que tem desprezado a Deus. É um povo que tem vivido sob vergonha, sob humilhação. Um povo que não tem tido uma vida de prosperidade espiritual, sobretudo. Um povo que não tem tido paz. Então, o profeta reconhece a situação do povo e, ao mesmo tempo, reconhece que o favor de Deus, a graça de Deus para com esse povo deve ser a razão primeira do seu sucesso. E quando o povo volta-se para Deus. Então, amados, mas a gente percebe que a oração desse homem foi uma oração feita, uma confissão e uma oração com lágrimas. Um homem que vai para um lugar escondido, na casa do sacerdote, e ali ele pranteia diante de Deus. Ele reconhece a culpa do seu povo. Mas o que é mais maravilhoso, irmãos, é que de fato houve um arrependimento do povo que veio do exílio babilônico. Eles de fato se arrependem. Só um instante, meu amado. De fato eles se arrependem. E a prova desse arrependimento é demonstrado na atitude desse povo. Por não, meu irmão? Amém. Amém. Sim. Amém, irmão. É verdade. Então, irmãos, o povo é levado a reconhecer. Mas eu queria chamar a atenção, porque muito me chamou a atenção a atitude do povo. Irmãos, arrependimento é uma coisa muito séria. Arrependimento não é sentimento de culpa. Arrependimento é algo que brota de um coração sincero, constrangido, de um coração que deseja de fato mudar de atitude. E quando esse cidadão Jeiel, ele é o porta-voz, aliás, Secanias, filho de Jeiel, ele é o porta-voz do povo que veio da Babilônia,
dos cativos. E ele diz uma coisa, depois dessa oração de Esdras, ele diz algo para Esdras que demonstra a atitude sincera daquele povo. Percebam, irmãos. Ele diz assim, no versículo 3, 10:3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é da tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então, esse cidadão, ele chega para Esdras, Secanias, e fala: olha, nós queremos que você, Esdras, haja conforme a lei. Nós queremos que você faça com todos aqueles que se casaram com mulheres estranhas, que faça como está escrito na lei. Eu desejo que você haja como agiu Abraão com Agar. Mande embora a mulher com o filho ou com os filhos. Ele disse: haja, ser forte, nós faremos aliança com o Senhor. Irmãos, parece fácil para esse homem. Talvez esse homem, ele não teria casado com nenhuma mulher estrangeira. Mas, irmãos, se você ler no capítulo 10, no versículo 26, você vai ver que o seu pai, Jeiel, ele casou com uma dessas mulheres. Então ele não estava falando simplesmente porque na família dele não tinha ninguém que havia casado com uma mulher estrangeira. O pai dele havia casado com uma mulher estrangeira. Ele disse: olha, pode mandar embora. Haja com rigor. Puna os transgressores. Então ele é contundente numa atitude de arrependimento. Nós queremos fazer aliança com o Senhor. Nós não queremos andar mais como nós andamos outrora. Não queremos mais viver distante do Senhor, porque o Senhor andar conosco é que somos um povo separado, um povo santo. Então, infelizmente, meus irmãos, irmãs, essa atitude hoje, ela não é muito. Eu conversava com minha esposa hoje pela manhã, e eu lembro que há muitos anos atrás, um irmão, ele ia contrair um casamento com uma moça que não era crente, e que ela dava sinais de que não era uma mulher sábia. E eu disse: meu irmão, você vai casar com essa moça? Você pode estar cometendo um erro muito grave. Ele olhou para mim e disse: se não der certo, eu separo. Um crente, um irmão. Então aí a gente observa o perfil da maioria do povo de Deus. Povo que não tem compromisso com a verdade, que não tem zelo com a verdade. Um povo que brinca de salvação. E o que é pior, quando pecam, não se demonstram arrependidos, não se mostram que estão dispostos a confessar e a chorar a miséria do seu pecado, a pedir perdão para recomeçar. Como quem vira uma página, tentam recomeçar de novo, sem que haja um profundo constrangimento. Então, amados, e aí nós vemos aqui, no versículo 5 diz: então Esdras se levantou e arregimentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Irmão, o povo se comprometeu em agir conforme a palavra de arrependimento.
Amados, talvez seja isso que falta hoje no meio do mundo cristão. Arrependimento, sabe? Porque o Senhor Deus, é por isso que nós estamos arrodeando aqui, nós não iremos entrar ainda na construção do tabernáculo. Nós iremos ver as condições básicas para uma construção, para a construção da casa de Deus. Porque o Senhor aqui, amados, Ele pede-nos ofertas de homens cujo coração o mover para fazer uma casa para Deus habitar. Amados irmãos, então, e Deus pede que haja corações dispostos. Se não houver arrependimentos, irmãos, vamos abrir em 35 de Êxodo 35, versículo 5. Se não houver, amados, um coração disposto, um coração voluntário, amados, não tem obra nenhuma. Assim como num relacionamento, irmãos, de marido e mulher, se ambos não forem dispostos a viverem um relacionamento conjugal sincero e profundo, irmãos, se não houver disposição, se não houver cumplicidade, irmãos, não vai haver um relacionamento verdadeiro. Assim é com Deus e a igreja para com Deus. Por favor, Êxodo 35, 5. Irmãos, por favor, está com problema no áudio. Alguém auxilie, ela não tem muita experiência em áudio, o microfone está desligado. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor, ouro, prata, bronze. Irmãos, vamos ficar com essa frase. Tomai do que tendes uma oferta para quem? Para o Senhor. Tomai o que tendes. Amados, precisamos ganhar. Se nós já temos, devemos pedir ao Pai que amplie a nossa visão. Se ainda não temos, precisamos pedir ao Pai que nos dê visão celestial. Desse tomai o que tendes. Irmãos, lá em Provérbios 29, 18 diz: o povo que não tem visão, ele se corrompe. Irmãos, se a gente não tiver visão espiritual, se não ganharmos visão espiritual, amados, nós seremos um povo que iremos caminhar no escuro, em trevas. Precisamos de visão espiritual. O Senhor, Ele está pedindo. Aquele que é dono do ouro e da prata, Ele está mandando Moisés pedir. Aqueles que têm coração voluntário, coração disposto a trazer daquilo que eles têm para lhe fazer um lugar de habitação. Amados, será que nós temos algo para o Senhor tornar realidade o seu eterno propósito? Ou melhor, será que nós sabemos o que de fato Deus deseja de nós para que o seu propósito seja estabelecido? Será que nós sabemos e temos o que Deus diz: tomai e trazei do que tendes, para que me faça um lugar de habitação? Irmãos, quanta esterilidade espiritual, quanta pobreza do povo de Deus.
O irmão Paulo ele diz uma frase, diz: não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. O Senhor Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Irmãos, quantos irmãos e irmãs têm ignorado a vontade de Deus? Quantos irmãos e irmãs insistem em impor a sua própria vontade, estabelecer o seu próprio desejo? Mas aqui o Senhor, vamos abrindo nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18, a oração do apóstolo, e ele pede exatamente visão espiritual. Eu entendo que é algo que é necessário, se faz necessário hoje, visão espiritual. Nós não podemos caminhar sem visão espiritual, amados. Capítulo 1, versículos 17 e 18 de Efésios. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém. Irmãos, se eu sou contratado para trabalhar numa empresa, eu preciso saber qual é a minha função nessa empresa. Eu preciso ter habilidade para desenvolver a minha função nessa empresa. Eu preciso de equipamentos para desempenhar o meu serviço nesse ambiente de trabalho. Amados, quantos irmãos e irmãs apenas reconhecem que foram salvos, mas não sabem para que foram salvos? O Senhor Deus, Ele realizou uma obra em nosso favor, mas o Senhor Deus deseja realizar uma obra através de nós. E se nós não tivermos consciência, se nós não tivermos exatidão, uma vez iluminados os olhos do nosso entendimento, se nós não soubermos qual a esperança do nosso chamamento, amados, se nós não reconhecermos a grandeza do poder de Deus em nós, nós seremos apenas um monte de gente, de pessoas egoístas, bradando uma salvação, mas que são pessoas que vivem totalmente sem frutos, destituídos de frutos. São cristãos raquíticos, são cristãos que desprezam a cruz, não aceitam a vida de cruz e, consequentemente, irmãos e irmãs, Deus não nos utilizará para o cumprimento do seu propósito. Porque Deus ele só vai utilizar pessoas que têm consciência do seu papel e que têm desejo de agradar o seu Senhor. Bem-aventurado o servo, quando o seu Senhor vier e ele o achar servindo assim. Bem-aventurados sois, se vocês praticam a palavra e não simplesmente escutam a palavra. Então, amados irmãos, o apóstolo ora para que os olhos sejam iluminados. Precisamos ver, irmãos, precisamos ver o que o Senhor deseja de nós. Precisamos saber o que o Senhor está pedindo de nós hoje. Ele disse: Moisés, diga aos filhos de Israel, cujo coração seja voluntário, o mover, que me tragam oferta para que eu habite, me construa uma casa para que eu habite no meio deles. Olha qual era a motivação. Deus habitar no meio deles. Irmãos, mas é vergonhoso isso. Eu acho que o mundo cristão não deseja que Deus habite no meio deles. Vocês acham que gostaríamos? Vocês já acham que muitos crentes gostariam de andar com Deus? Vocês acham que muitos crentes hoje, eles teriam prazer em andar com Deus?
Andar com Deus, irmãos, requer vida de renúncia, vida de cruz, vida de arrependimento, vida de constrangimento, vida de um grão de trigo moído, vida de um azeite da prensa. Irmãos, parece que nós não desejamos que Deus habite em nosso meio. Enquanto nós formos uma assembleia que ignora isso. Está escrito ali em Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, versículo 16, na parte B ele diz: e andarei e habitarei no meio deles. Tudo que Deus deseja, irmãos, é andar e habitar no nosso meio. Mas para isso, irmãos, é preciso que primeiro tragamos ofertas voluntárias, cujo coração mover, para que façamos essa obra de edificação da casa de habitação de Deus. Irmãos, então, caminhar dentro da visão é essencial, é fundamental para o povo de Deus, amados. Então, isso pode ser uma realidade. Isso pode ser uma realidade. Mas quando houver visão, comprometimento por parte daqueles que se dizem descendência de Abraão, ou filhos da promessa, né? Filhos do descendente, filhos de Abba, adotados pelo Espírito de adoção. Isso só pode se tornar uma realidade quando nós soubermos o que Deus está procurando para essa obra de edificação. Amados, Deus não está procurando literalmente ouro. Deus não está sequer procurando o seu dízimo, sua oferta alçada. Deus não está procurando as suas palavras e evangelismos. Deus não está procurando a sua leitura de Bíblia e oração. Ainda que todas essas coisas sejam legais. Mas Deus está procurando uma coisa. Eu diria não uma coisa, mas uma pessoa, para que essa obra de edificação seja eficaz. Os irmãos já sabem, né, quem o Senhor está procurando. O Senhor está procurando o seu filho. É por isso que o apóstolo diz ali em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 11, ele diz para nós quem é o fundamento. Quem é o fundamento, irmãos? Ele diz no versículo 10, eu, o sábio, prudente construtor, pois lancei o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas vede como cada um edifica, porque ninguém... Leia aí, minha irmã, 3:11 de 1 Coríntios. 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Amém. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o fundamento, irmãos. Amados, nós sabemos que quando uma obra ela começa errada, ela vai terminar errada. Irmãos, então se nós não entendermos que Cristo, quando o Senhor diz, vamos abrir em 4:7 de 2 Coríntios. Quando o Senhor diz, tragam-me, tomai do que tendes e me tragam. Irmãos, nós sabemos que nem todos os irmãos, eles podem trazer nada para o Senhor. Eles vão comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Porque o que eles têm não serve para a edificação. Porque muitos têm obras, muitos têm filosofia, muitos têm teoria, muitos têm apenas conhecimento de Bíblia. Mas somente aqueles que verdadeiramente têm tido Cristo como seu tudo, têm algo para o Senhor. De fato tem. 4:7 de 2 Coríntios. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Amém. Temos esse tesouro. Quem é o tesouro? Amados, será que Cristo é o nosso tesouro, irmãos? Será que para muitos irmãos e irmãs, sobretudo para mim, será que Cristo é o meu melhor, mais precioso tesouro? Não precisa responder, irmãos. Mas façam reflexão. Façam reflexão. O que você tem de melhor? Quem é o seu melhor? O que é o seu melhor? O que é que você logo vai em defesa? O que é que você briga quando alguém mexe? O que é que você não aceita que alguém toque? O que é que você não aceita que ninguém zombe? É Cristo? Ou é qualquer outra coisa que eu digo que é meu, é minha, é o meu tudo? Irmãos, o homem que falou essa expressão, usou essa expressão, esse homem foi o apóstolo, e ele disse: nós temos esse tesouro em vasos de barro. Queridos, aquele homem, ele sabia de fato o que estava dizendo. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Vamos ver no versículo 8. Que depois que esse irmão começa no versículo 5 do capítulo 3 de Filipenses, ele começa relatando quem ele era. Ele era nada mais do que hebreu dos hebreus. O que é um hebreu dos hebreus? É um crente filho de crente. Circuncidado ao 8º dia, nascido dentro da igreja. Quanto à lei, eu era fariseu, irrepreensível, né? Quanto à lei. O que é ser um fariseu? É aquele crente mais legalista, mais conhecedor de Bíblia, mais justão. Então, Paulo era dessa linhagem. Mas houve um dia que ele descobriu o tudo. E leia para nós o que ele diz no versículo 8, amada. 3:8 de Filipenses. Sim, deveras... Não, por favor, leia o 7 antes. Leia o 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Amém. Irmãos, você segura só um pouquinho. Irmãos, Paulo diz, tudo isso que para mim era lucro. O que era lucro? Estar aos pés de Gamaliel, aprender da lei. Da minha idade ninguém sobressaía de mim, todos ficavam nos meus pés. Eu era um cara bom, eu era reconhecido. A gente não gosta de ser reconhecido? A gente gosta que as pessoas nos elogiem, a gente gosta que as pessoas nos aplaudam, a gente gosta de ser afamado, a gente gosta de ganhar, a gente gosta de tudo de bom. Mas Paulo diz, tudo que eu considerava lucro, agora para mim é perca. É perca por causa de Cristo. Porque ele disse, eu tenho um tesouro maior. Eu encontrei aquele tesouro no qual Jesus fala daquela parábola, o homem procurava boas pérolas, encontrou, ele vendeu tudo quanto tem e vem e compra o campo para herdar aquela pérola preciosa. E essa pérola é Cristo. Paulo diz agora, eu considero tudo como perca. Continue, minha amada. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que a gente quer ganhar, irmãos? O que a gente quer ganhar? O que nós desejamos ganhar? Paulo desejava ganhar Cristo. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Quando o Espírito Santo nos convence de que Cristo é o tesouro excelente. Deus não tinha nada de melhor para nos dar. Por isso que Ele decide nos dar a Cristo. Volte lá para 2 Coríntios 2,14. Irmãos, enquanto a igreja
Enquanto os filhos de Deus não chegar a essa conclusão de que o melhor que nós temos, o mais excelente, o mais sublime é Cristo, nós não teremos nada para dar ao Senhor. Nós compareceremos de mãos vazias. Porque aos olhos de Deus, ainda que haja muitas coisas, até mesmo para a gente tratar sobre a doutrina, mas a única coisa que está aos olhos do Pai é o Filho, a quem Ele ama. E é aquilo que de mais precioso a igreja pode expressar nos nossos louvores, no nosso viver, nos nossos relacionamentos, no nosso comprar, no nosso vender, no nosso viver, no nosso morrer, é Cristo. Enquanto nós não virmos isso, enquanto nós não contemplarmos o Cristo glorificado, enquanto nós não virmos o excelente, o sublime, o excelso, enquanto nós não tivermos como nosso tudo, nós iremos viver uma vida medíocre, pobre espiritualmente. Um povo que não deseja Deus habitar no meio deles. Um povo que de longe ama o Senhor. Amados. Então esse homem que diz que tem um tesouro no vaso de barro, um excelente tesouro, era um homem que poderia ter uma vida, viver uma vida de triunfo. Era um homem que tinha certeza que em momento algum ele seria derrotado. 2,14 segundo os Coríntios. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em Cristo, em todo lugar, o que acontece? Triunfo. Em Cristo, triunfo. Quantos de nós têm vivido sob derrotas? Quantos de nós temos nos decepcionado com os nossos projetos, sonhos? Quantos de nós nos sentimos totalmente, muitas vezes, derrotados? Mas o irmão Paulo conheceu o segredo, não só Paulo, irmãos. Os irmãos que tiveram uma vida piedosa no Senhor, os irmãos que a Bíblia relata, os heróis da fé, os profetas, os salmistas, os homens que viveram piamente em Cristo, eles viveram essa vida de celebração, uma vida de vitória em todo lugar, na terra, nas prisões, nas cavernas, seja em qualquer lugar, eles viveram uma vida de triunfo, uma vida de celebração. Então, irmãos, esse é o homem que diz que em todo lugar, veja o versículo 16, 2,16. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Aqui o apóstolo se coloca como um carregador de incenso, de perfumes. Ele diz no versículo anterior que lemos, em todo lugar nós somos o bom perfume de Cristo. Em todo lugar, o bom perfume de Cristo. Oh, amados, aonde esse homem ia, ele era o bom perfume de Cristo. Era um homem que tinha uma vida de triunfo. Foi um homem que viveu como um carregador de perfumes. Um homem que em todo lugar exalava 3,3 de 2 Coríntios.
estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Só tá bom, irmãos. Irmão. Que eu gostaria de ficar só com essa expressão. Estando já manifestos como carta de Cristo. Perfume, carta, triunfo. Que coisa preciosa. Versículo 18, 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, Um espelho. o Espírito. Amém. Um espelho. O irmão diz, nós como espelho contemplamos. Então, que coisa maravilhosa, amados. Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Estamos olhando para a face do Senhor Jesus Cristo. Ali é a glória do Senhor. Estamos fintos na face do Senhor Jesus. E aí, ao contemplar essa glória divina, em nós ocorre algo maravilhoso, que é sermos transformados de uma glória a outra glória, como na própria imagem do Senhor. Mas quantos irmãos e irmãs não saem do mesmismo, do marasmo, da apatia espiritual, de uma vida de derrotas, de uma vida que não expressa a vida de Cristo, sabe, amados? Porque não tem tido compromisso com a verdade, não tem aprendido com o Senhor. Você vê esse mesmo homem ali em Romanos 1:1, ele dizendo, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Ele se sentia um escravo de Jesus Cristo. Ele se sentia totalmente aprisionado por Jesus. Por isso que ele diz, ele é o meu tesouro. Tesouro excelente, irmãos. Aí você acha que o Senhor diz assim, o que você tem me tragam. Aí eu vou levar dízimo para o Senhor. Eu vou levar ofertas. Eu vou levar louvores. Eu vou levar para o Senhor um monte de coisas. Aí o Senhor fala para mim, olha, leve para longe de mim esses louvores ensurdecedores. Porque esse povo é um povo que em vão me adoram. Porque é um povo que segue preceitos e doutrinas de homens. Esse povo não tem o meu filho como tudo. O meu filho não é honrado entre eles. Eles não honram o meu filho. Eles não têm o meu filho como esse tesouro excelente. Eles não conhecem a sublimidade do meu filho. Então eles vêm me trazer coisas. Eu não quero coisas. Eu quero uma pessoa. Eu quero achar o meu filho em cada um de vocês. Esse homem disse, o apóstolo disse, viver para mim é quem? É Cristo. E morrer é quem? É lucro. Irmãos, enquanto nós vivemos como aleijados, dependendo de muletas, seja de pessoas, de recursos financeiros, sabe? Enquanto vivemos dependendo de coisas e não do Senhor, irmão, nós seremos totalmente inadequados na nossa adoração, no nosso serviço, no nosso viver, amados. Vamos ler 2,19 de Efésios. Efésios 2,19. Então, amados, esse irmão que reconheceu que era um vaso que continha um tesouro excelente. E esse tesouro excelente é a fonte divina do suprimento para a vida cristã. Não há quem tenha uma vida cristã normal se não viver uma vida dependendo dessa fonte divina de vida
que é o Senhor da glória. Efésios 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém? Amém. Efésios 2:19. Você leu Coríntios. Efésios 2:19. 2. Então é 1:19. Por favor. 1:19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? Amém. Será que nós conhecemos a eficácia da força do seu poder? Amados, aqui não é um poder para eu agir como He-Man ou Super-Homem, para dizer eu tenho uma força, ou eu sou o He-Man. Não, irmãos. Mas é a força que me faz viver mesmo em fraqueza, em triunfo, amados. É a força que me faz cada vez mais dependente dele, irmãos. É a força que me leva a viver cada vez mais e mais em triunfo, amados. É esse Deus Todo-Poderoso que nós precisamos depender e crer em tudo, amados. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor está nos ensinando a isso, irmãos. A vivermos nessa santa dependência. Precisamos aprender e permitirmos que o Espírito Santo nos ensine a depender desse Deus que exerceu a suprema grandeza do seu poder. E Ele que exerceu na ressurreição de Cristo e quer exercer em nós, os que cremos, irmãos. Em nós, os que cremos. Não podemos esperar, a gente espera que Deus mande. Geralmente, quando a gente pensa na vida cristã, vamos supor, a gente pensa em fazer alguma obra. Vamos orar para que Deus mande um homem rico, e esse homem rico abençoe nossa obra, dê um gordo dízimo, e nós... irmãos. Quando se pensa em levar a palavra para alguém, mas eu não vou pregar para aquele homem, porque aquele homem é muito rico, é uma pessoa nobre. Ou então, como alguém fez com o apóstolo Paulo, aquele homem persegue a igreja, não vou pregar para ele. Precisamos, irmãos, aprender a depender desse Cristo. Esse Cristo que usa pessoas fracas, usa quem não é considerado, usa pessoas que, humanamente falando, são totalmente inúteis, incapacitadas. Estamos subestimando esse Deus Todo-Poderoso, que não depende de circunstâncias, só depende de uma coisa: do conselho da sua vontade, do bom conselho da sua vontade, irmãos. Precisamos apenas tomar a atitude de dizermos: Senhor, olha, se sou eu quem o Senhor deseja usar, então eis-me aqui, Senhor. Mas, amados, precisamos fazer como Esdras. Eu acho que é necessário fazermos como Esdras, diante de Deus suplicarmos, para que o Senhor nos desperte, nos traga um avivamento, irmãos, para que saiamos da apatia, da frieza, da indiferença, sabe, de encararmos a palavra de Deus como meramente uma atitude devocional, aonde nós ali, durante um certo tempo, nós nos debruçamos diante daquela devocional e logo que saímos, como alguém que diante de um espelho esquece, quando sai do espelho, a sua afeição natural, se esquece da palavra de Deus. Amados, que tempo é esse? Tempo de apatia, tempo de mornidão, tempo que as pessoas desprezam a palavra de Deus, amados. Precisamos pedir ao Pai misericórdia, amados, porque eu tenho certeza que o que Deus pede de nós não são coisas, é uma pessoa, irmãos. Dize aos filhos de Israel, só um instante, meu irmão, vamos já compartilhar. Diz aos filhos de Israel: tragam-me, tomai do que tendes e tragam-me oferta. Para não comparecermos diante do Senhor de mãos vazias, irmãos. Para que compareçamos perante o Senhor
a partir daquilo que Cristo é. E o que é que Cristo é? Colossenses 3,11 diz: Cristo é tudo em todos. Se você olhar para o tabernáculo, você vai perceber ali, como no templo, na tenda da congregação, você vai perceber que havia muitos utensílios. Um altar de bronze na entrada, uma bacia, a bacia que servia para lavar as mãos do sacerdote, no serviço sagrado. E até lá dentro, no Santo dos Santos, eram 3 elementos. A arca, estava lá, sobretudo, era um dos elementos. Então, ainda que desde a bacia até a arca, cada um desses elementos representa Cristo. A bacia que lava as mãos, Cristo que nos lava, nos purifica. A arca que contém o testemunho é Cristo mesmo. Então, irmãos amados, enquanto a igreja não atentar para esta verdade, para esta base, que Cristo é tudo. Você lê o Evangelho segundo narrou o irmão João, você vai descobrir isso. Você vai desde um cordeiro que aparece no capítulo 1. Você vai discorrendo e vai vendo a luz do mundo, aquele que dá luz a um cego. Você vai ver o pão da vida, você vai ver o caminho, você vai perceber a verdade, você vai vendo a vida. Você vai vendo tantas coisas e vai descobrir, chegar a uma única conclusão: que Cristo é tudo. E é isso que o Pai busca, seu Filho. Aí Paulo chega aos Gálatas e diz: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Enquanto Cristo não for formado em nós, irmãos, nós não temos condições de dar nada para o Senhor. Nós tentaremos barganhar com Deus, dando coisas. E Deus não se agrada de coisas. Deus se agrada de uma única pessoa, do seu Filho. Deus não aceita suborno, está lá em Deuteronômio. Deus não aceita suborno. Se Deus deu para a igreja o seu Filho, é isso que Ele deseja na igreja, o seu Filho. É por isso que o pão que partimos na mesa do Senhor representa isso, que cada um de nós comemos da sua carne. Cada um de nós se alimentou e se alimenta de Cristo. Cada um de nós vive por meio de Cristo. E é isso que o Pai busca na igreja. Então, amados, não sejamos tontos. Não sejamos tontos de acharmos que Deus está querendo outra coisa, senão seu Filho. Por isso que ele diz: tomai do que tendes e me tragam, para que eu tenha uma casa. Porque o Pai não vai habitar à vontade, com liberdade, no meio de um povo que não tem como o melhor, o excelente, o seu Filho. Assim viveram os irmãos no passado, que fizeram toda a diferença em suas épocas. E assim devem viver. Devemos viver hoje, sobretudo no temor do Senhor, para que sejamos o diferencial para a glória de Deus. Mas se a gente desprezar Cristo, irmãos, irmãos, será mais uma tragédia. Nós virá mais outro século, e nós teremos atravessado um período de trevas, um período de total escuridade, onde Cristo não foi exaltado. Foi falado no nome dele, foi pregado o seu nome, mas ele não foi exaltado. Ele foi ministrado como quem se ministra uma coisa qualquer, e não ministrado o Senhor da glória. Porque o Cristo que nós devemos conhecer deve ser aquele que não negocia. Não é o Cristo que faz barganha.
que aceita aquilo que nós queremos dar, mas ele aceita aquilo que ele mesmo é. É por isso que o irmão Davi disse: Senhor, quem somos nós para te darmos alguma coisa voluntária como se partisse de nós mesmos? Mas nós apenas te devolvemos o que temos recebido. Será que nós temos recebido Cristo? Será que nós temos devolvido Cristo? Ou será que nós queremos ludibriar Deus com uma falsa religião, falsa piedade, falsa convicção, com falsos oráculos? Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Cristo de fato seja o nosso tudo, e vivamos para o seu louvor, para a sua adoração, porque só Ele é digno. Amém, irmãos?